Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre o período chamado redemocratização. Período que compreende aí entre 1946 e 1964. Chamado assim, esse período, porque, afinal de contas, o Brasil acabava de sair de um regime ditatorial, a partir de 1937 até 1945. E, embora, a partir de 1889, com o advento do golpe da República, institucionalmente, constitucionalmente, o Brasil vivia um regime democrático, mas que, na prática, era um regime oligárquico. Ele se tornou um regime oligárquico, né? Nós tínhamos aí divisão dos poderes, voto, né, direto para os mais variados cargos de Estado. Mas, no entanto, isso se tornou, na prática, um regime voltado e governado, né? O Estado representante de uma oligarquia, a chamada oligarquia cafeicultora. Então, alguns historiadores vão dizer que, a partir de agora, o Brasil, de fato, vai se tornar, com esse novo período, com deposição do Getúlio Vargas, é o que eles vão considerar redemocratização. Mas redemocratização até quando? Porque a democracia pressupõe a participação livre, o direito à participação livre de todas as camadas ou ideologias, né, e representações. E da maioria da parcela da sociedade nas decisões políticas. E isso, de fato, vai acontecer, é o que nós vamos começar agora a abordar a partir de agora, durante as nossas próximas aulas. Eu compartilho com vocês o PowerPoint para a gente já ir seguindo o nosso roteiro. E eu começo a falar com vocês sobre a formação dos partidos políticos nacionais, o que é um advento que pressupõe democracia, né, a existência dos partidos políticos, das suas mais variadas ideologias e estatutos, né? E como é que isso se deu? Olha, os partidos políticos nacionais, eles vão ocorrer, as suas fundações, a partir aí do final do ano de 1945, quando já na derrocada do chamado Estado Novo, no fim do Estado Novo. Anteriormente isso, existiam partidos políticos, mas eram partidos políticos regionais, né? Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista. Na realidade, os partidos eles atendiam ou representavam os interesses dessas oligarquias nas regiões, nos estados da federação. Não havendo uma unidade, aí você tem Partido Nacional de fato a partir de 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, mas colocada imediatamente na clandestinidade, na ilegalidade. Então, portanto, é um partido que, embora fosse criado a nível nacional, ele não existiu por muito tempo, né? Ele tornou-se ilegal, foi existir clandestinamente, não reconhecido pelo Estado. Durante os primeiros anos da era Vargas, especialmente 1930 e 1937, especialmente aí entre 35, né, 34, 35, as forças populares se organizaram, né, a chamada Aliança Nacional Libertadores, as forças mais conservadoras e de cunho fascista se organizaram na Ação Integralista Brasileira, mas tudo isso
foi finalizado com a decretação do Estado Novo e, portanto, o fechamento dessas representações, colocados não só na clandestinidade, como também na repressão. Então, ao final de 1945, nessa abertura já na transição, o próprio Vargas é o líder político que vai liderar esse movimento. Formam-se os partidos políticos nacionais. A UDN, já durante o ano de 1945, até mesmo um pouco antes, ela já se organizou, né, mas vai se tornar um partido político a partir aí de 45. Bom, começamos com o PSD, Partido Social Democrata. Partido fundado, né, foi fundado sob as bênçãos do Getúlio, pelo então interventor do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto, né, político aí extremamente proeminente à época. O Amaral Peixoto fundou o Partido Social Democrata e o Getúlio vai se filiar ao Partido Social Democrata, ao PSD. Bom, esse partido é criado a partir de quê e qual a sua atuação? Bom, criado pelos interventores estaduais sob o comando de Getúlio Vargas, né? Então reunia ali os representantes da burguesia industrial e comercial urbana numa ala e em outra ala formada pelos fazendeiros, os coronéis, né? A oligarquia regional, né? E a oligarquia nos municípios, comerciantes dos municípios do interior. O que isso propiciava um controle sobre esses eleitores muito grande, já que esses coronéis, né, esses fazendeiros, esses comerciantes, eles possuíam assim os cargos públicos, a influência de indicação para os cargos públicos, para os empregos, né? Então, eles, e dessa forma, poderiam muito bem manipular essa massa de eleitores sob a forma de clientelismo, né? É o famoso clientelismo. Isso não vai alterar aí a atuação desses coronéis, fazendeiros, né? No que se tange ao que acontecia antes na República Velha. Por ser um partido muito grande, financiado por essa burguesia comercial e industrial, né? Fazendeiros e comerciantes nos municípios, era um partido que possuía muitos recursos, né? Então, tinha um controle muito grande sobre as massas eleitorais, além do que o seu estatuto, o seu manifesto era muito amplo, então ele abria assim brechas para toda forma de, vamos dizer assim, de conciliações dos mais diversos interesses, né? Sejam eles nos municípios, sejam eles nos estados, sejam eles a nível nacional. Então, o Partido Social Democrata vai ser o partido que vai ser aí o protagonista durante aí esse tempo, né, da redemocratização, dominando a política no Brasil, aliado ao PTB, que nós vamos falar ainda há pouquinho, né? Bom, a UDN, União Democrática Nacional, formada a partir especialmente das oligarquias paulistas, as oligarquias liberais, né? Então, dominada pelas essas oligarquias liberais conservadoras, né? E uma geração nova, também conservadora e elitista, chamada os bacharéis, né? Advogados, juristas, médicos e etc. E esses indivíduos que defendiam, propunham reformas jurídicas, reformas que conduzissem à moralidade do sistema político no Brasil, mas nada que fosse aprofundado no sentido do combate à desigualdade social, né, aos investimentos em políticas sociais, ao reconhecimento do direito da participação de todos no processo político. Não passava pela cabeça dessa elite da chamada União Democrática Nacional, que passou a ter o carimbo, né, de chamado Partido da Elite.
brasileira. Então, defendiam a manutenção do predomínio da economia agrária, né? A redução da intervenção do Estado na economia, puro liberalismo, né? E uma ampla abertura ao capital estrangeiro, puro liberalismo, né? A União Democrática Brasileira, embora seja assim, ela não vai protagonizar as eleições ou o poder a partir de agora, mas ela sempre será essa oposição muito presente, né, durante aí o debate político a partir de então, a partir de 1946. Vai ter uma influência muito grande dentro da Constituição, que vai ser elaborada a partir das eleições constituintes de 1945. Né? Nós vamos falar isso num determinado momento, na outra aula com vocês. Vai participar 2 ministros aí no próximo governo do Brasil, que é o presidente do PSD, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, né? Um fiel escudeiro do Getúlio Vargas. Havia, inclusive, uma expressão que os jornais utilizaram à época, dizendo que com Eurico eu fico, ou seja, Getúlio, né, se reportando à candidatura do Eurico Gaspar Dutra como se fosse a preparação para a sua volta numa uma próxima eleição, o que de fato vai ocorrer em 1950. Né? Então, veja, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Partido Trabalhista Brasileiro, formado por elementos do Ministério do Trabalho, essa grande máquina burocrática do Ministério do Trabalho, né? Que tinha um controle rigoroso sobre os sindicatos, então políticos e sindicalistas ligados ao Getúlio, né? Mais uma grande parcela, grande aqui, isso é o grade, né? Uma grande parcela dos trabalhadores urbanos. Então, ali estavam os operários em especial, né? Eu só corrigi aqui, Partido Trabalhista Brasileiro. Trabalhista Brasileiro. Está aí o PTB até hoje, né, gente? Né? Por outro lado, uma descendência da UDN, surge o que nós chamamos de o partido PSB. Também está aí até hoje, né? Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro, formado especialmente essa dissidência da UDN, né? Um partido de centro inclinado para a esquerda. Até hoje, o PSB se posiciona mais ou menos dessa forma, né? Então, reunia os socialistas e os liberais de esquerda. Não sei muito explicar, por enquanto, o que são esses liberais de esquerda, mas especialmente políticos que defendiam a menos intervenção do Estado, mas, consequentemente, uma proteção do Estado à economia nacional. Então, eram considerados eles todos nacionalistas, né? E, por final, de forma que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, volta à cena da legalidade, né? O partido jamais deixou de existir, mas na clandestinidade atuou aí durante esse tempo da repressão comunista brasileiro, mas volta à legalidade, né? Que reuniu os comunistas e trabalhadores de esquerda. Esse é o cenário especial. Outros partidos vão se fundar a partir daí, como o Partido Social Cristão, né? Mas esses, em especial, esses partidos políticos, são os que vão aí
estarem presentes na cena política desse período chamado redemocratização. Então, na próxima aula eu vou falar sobre a Constituinte de 1946, a Constituição de 1946, e aí nós vamos tratar um pouco mais da atuação desses partidos dentro da Constituição. O que ocorre é o seguinte, que no dia 31 de julho, quando o grupo que depõe o Getúlio Vargas, né, essa deposição chamada consentida, né, do Getúlio, não houve derramamento de sangue, né, foi uma transição trabalhada, tanto é que o Getúlio vai se candidatar pelo PSD a 2 cargos, já que a lei eleitoral que permitia a criação dos partidos e que e que regulamentava as eleições de 1945, ela permitia que um candidato se candidatasse a mais de um cargo. Então, Getúlio vai ganhar como senador e como deputado. Senador pelo Rio Grande do Sul, como deputado federal pelo Distrito Federal, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então, no dia 31, essa turma aqui, né, depois do Getúlio, entrega o governo, né, os destinos do governo para o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele convoca as eleições são, né, no dia 2 de dezembro de 1945, realiza as eleições não só para os cargos de Estado, né, dos poderes, mas também aí agora esses deputados eleitos com a prerrogativa de elaborarem uma nova Constituição brasileira, a 4ª Constituição republicana, né? E a 5ª Constituição do Brasil. Saudações a todos e a todos, tenham todos e todas uma boa semana.